Tá bom. Tudo bom, gente? Bom, então boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso evento. O Pelé já está aqui no hotel. Em muito pouco tempo vai estar aqui junto com a gente. O que eu queria propor era para a gente fazer uma reunião rápida, onde formaremos a mesa. Ato contínuo, o projeto vai ser apresentado pelo Dr. Fernando, que é o especialista que fundamenta todo o projeto. Logo em seguida, o pronunciamento do secretário do município, Marcelo Richa, da secretária de Estado de Educação, Ana Séries, e do nosso querido Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Assinado o termo de referência, logo depois abrirá então para perguntas da imprensa. O Pelé vai ficar meia hora para poder responder perguntas da imprensa, para depois poder também conviver com todos os senhores, com todas as senhoras, para a gente poder bater fotos, assinar camisetas, essas coisas. Então, eu quero agradecer a presença de todos os presentes, os secretários de esporte e as secretárias de esporte, que eu vi aqui, são diversos, dos prefeitos da região metropolitana, do interior do Paraná, também dos representantes de prefeituras de Santa Catarina, alguns estão aqui, já falaram comigo, tem aqui também de outras localidades. Então, eu, como estou sem aqui o controle do cerimonial, me perdoem de não poder citar cada um, mas é um encontro, assim, do mundo do esporte, do Paraná, de Santa Catarina, de outras regiões, que eu tenho certeza vai ser muito produtivo e também bastante prazeroso. Então, eu queria chamar, para que a gente recebesse com bastante carinho, o secretário de esporte do município de Curitiba, Marcelo Richa, para que venha nos ajudar na condução dos trabalhos. A secretária de Estado de Educação, Ana Séries. E o doutor Fernando, para que venha nos fazer a apresentação técnica do projeto Pelé. Secretária, como vai? Prazer estar contigo. Fernando. Bom, esse é um projeto que nós temos muito orgulho de participar desde a gênese. Está aqui também o André Figer, que é um dos idealizadores do projeto, o Elcio Cronenberg, leiloeiro, que desde o início pensou na perspectiva de desenvolver um projeto no contraturno escolar, que contemplasse toda a perspectiva educacional e também esportiva. Por isso o projeto chama Pelé, Projeto Educacional Lúdico Esportivo. É um projeto que pode ser contratado pela iniciativa privada, também pelo poder público, e no caso do poder público, de maneira direta, ou então através de recursos incentivados. A Lei Federal de Incentivo ao Esporte já tem um projeto que tramita para que possa captar esses recursos, e isso facilita bastante a que você, prefeito, secretário de esporte, secretário de educação, possa levar para o seu município o projeto sem gastar recursos orçamentários, procurando as empresas do município. Eventualmente, alguns municípios têm também empresas estatais, né, que têm renúncia fiscal, que pagam impostos e que podem, então, disponibilizar esses recursos. No caso da iniciativa privada, tão mais fácil ainda, porque a prefeitura, ao invés de simplesmente mandar os seus recursos para o governo federal, a parte permitida por lei, pode ficar como patrocinadora de um projeto que tem o Pelé como a sua cara pública. O Pelé não ia emprestar sua imagem, a sua credibilidade para um projeto que não tivesse uma consistência técnica muito forte. Vocês vão poder ver na apresentação do Dr. Fernando exatamente como o projeto funciona. E aí, durante a apresentação do Dr. Fernando, o Pelé já deve estar aqui com a gente passa, então, para a fala da secretária, do secretário e do próprio Pelé, a coletiva de imprensa e depois o convívio da gente com o maior atleta do século. Eu tive uma experiência profissional única durante a preparação da Copa do Mundo, fiquei aquele período todo em Brasília como secretário nacional do futebol, e o Pelé foi o embaixador do Brasil na Copa. Tive a oportunidade de viajar com o Pelé, dentro do Brasil, também para fora do país, e a idolatria ao Pelé é uma coisa que nos comove. É de longe o maior brasileiro vivo, é de longe a figura mais conhecida da história do nosso país, dentro e fora desse país, e aonde quer que seja, o Pelé paralisa o plenário, a rua, a praça. Quem se lembra, na Eco 92, os presidentes de todos os países reunidos no Rio de Janeiro, o presidente americano George Bush, a Eco 92 parou quando o Pelé adentrou o recinto, onde havia discussão com os chefes de Estado de todos os países do mundo, para que todos chegassem perto do Pelé, conseguissem uma foto, levassem para casa um autógrafo. Me lembro uma vez que o Pelé foi colocado na praça em frente ao Central Park, em Nova York,
para calcular em quanto tempo que causaria um tumulto todo em torno do Pelé. E muito rapidamente a câmera lá do alto de um prédio foi mostrando que alguém reconheceu, em 30 segundos já tinha um aglomerado, em 5 minutos tinha uma verdadeira multidão que precisou da polícia para coordenar a circulação no trânsito. Teve uma vez também em Taiwan, que o Pelé foi todo disfarçado para poder jantar num restaurante, com peruca e com óculos. E totalmente, era praticamente impossível identificar o Pelé. E ele lá no fundo do restaurante comendo, passou um chinesinho lá na frente, olhou, ficou olhando, reparando, aparece o Pelé. Imediatamente se identificou, apareceu gente de todos os locais. Então, foi para mim uma experiência fantástica aquele período, tenho certeza que para vocês também, né, é uma figura histórica, é o maior jogador da história da humanidade, porque hoje a gente tem grandes jogadores, mas jogador que, com 17 anos, era titular do seu time, titular da seleção brasileira, conquistou o mundo e ganhou o apelido do rei do futebol, ganhando a Copa do Mundo da Suécia com a camisa 10 e sendo capitão do time, capitão não era, só teve o Pelé. Mesmo os grandes ídolos, a maioria deles, com 17 anos, ainda está na categoria de base, o Pelé não. Conduziu o Santos, foi bicampeão mundial pelo Santos, conduziu a seleção brasileira, sendo tricampeão mundial pela seleção brasileira, né, nossos 3 primeiros títulos. E essa figura querida que a gente vai estar convivendo, que a gente vai poder conviver daqui a pouco. Então, rapidamente, vou passar a palavra para o doutor Fernando, para que a gente possa, então, depois ouvir o secretário, a secretária e o próprio Pelé. Muito obrigado. Fernando. Vamos sentar, secretário. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer poder apresentar aqui o programa esportivo lúdico educacional para vocês. É um programa que a gente sente muito prazer em poder participar dessa criação, dessa formação. E então, por isso que eu fico muito feliz de poder apresentar para vocês. Bom, o programa esportivo lúdico educacional é um programa sistematizado de promoção de atividade física. É como se fosse um sistema de ensino focado para a área de atividade física. É um programa que ele pode ser implantado no contraturno escolar e ele tem a flexibilidade também de ser implantado na grade curricular regular da escola, né? Só que a gente, na formação do programa, a gente tinha 2 premissas principais aí, em relação ao esporte, né, que foi o que gerou essa formação do programa. E aí a gente pensou em dois pontos principais, né, em 2 premissas. A primeira é em relação, todo mundo aí já ouviu falar, né, de o esporte forma o caráter, né? O esporte leva à formação da criança, né, a formação ética, a formação moral. E por que isso, né? Porque o esporte, a gente pensa aí no esporte como esporte de alto rendimento, às vezes a gente não vê isso. Mas quando a gente pensa no esporte como esporte de educação, a gente pode visualizar como isso acontece. As pessoas, né, principalmente as crianças, elas têm uma capacidade de aprendizado muito grande, principalmente em função da vivência, passando por uma experiência, né? E o esporte, ele permite isso. Tem uma série de situações, quando a criança está jogando, praticando alguma modalidade esportiva, que ela, vivenciando essas situações, ela tem a capacidade de aprendizado dela, ele se aflora mais, né? Então, quando a gente fala de que nós somos, às vezes, pessoas mais maduras ou menos maduras, em geral, as pessoas mais maduras passaram por mais experiências. Então, a capacidade cognitiva de uma criança, ela se desenvolve em cima dessas experiências passadas. E o esporte permite isso, né? Então, com o esporte, a gente consegue desenvolver mais essa capacidade e gerar mais situações de experiência para as crianças. Então, essa foi a primeira premissa, né? A segunda premissa é em relação, todo mundo já ouviu falar que o esporte é saúde, né? Então, se a gente for pensar hoje, né, a Organização Mundial da Saúde, ela apresentou, já no relatório anterior de 2014, a gente vai passar, já vai comentar alguma coisa sobre o próximo relatório de 2018, que a inatividade física, ou seja, o sedentarismo,
ele era o quarto elemento de risco que leva à morte por doenças cardíacas, né? Ele só perdia para a glicose alta, que seria o diabetes, o tabaco, né? As pessoas que fumam, e a pressão arterial. Só esses itens. E se a gente for já vislumbrar o que vai acontecer no próximo relatório, em 2018, existe uma tendência da inatividade física ser considerada como a segunda, passando de tabaco e passando de glicemia alta. Então, hoje se sabe da extrema importância da atividade física, da atividade esportiva, na melhoria de saúde, na prevenção de doenças, de uma série de doenças, e na melhoria da qualidade de vida. Então, essas foram as duas principais premissas aí, e que gerou a formação desse programa, no qual a gente se preocupou bastante que as atividades físicas, né, elas têm também uma função social, né? Em função dessas duas premissas, a atividade física ela serve como uma melhoria social e extremamente importante como introduzir a atividade física em políticas públicas, né? E por que não na área de educação? Então, o programa, né, a ideia desse programa é que a gente realize uma transformação social através da atividade física, atividade esportiva. Essa é a ideia do programa, tá certo? Então, a gente imagina que, com a atividade física, não só o desenvolvimento das habilidades motoras, mas o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional da criança, ele vai acontecer. Ok? Bom, então, esse programa, ele se baseou aí, principalmente em 4 itens, né? O primeiro item é a formação integral do ser humano. Então, isso ficou baseado naquela primeira premissa, onde o esporte ele auxilia na formação do caráter, na formação moral. Tá? E não só no desenvolvimento das atividades físicas. O segundo item é desenvolver as habilidades, as próprias habilidades de praticar atividade física, né? E não só exclusivamente utilizando o esporte, mas, além do esporte, outras atividades que permeiam a atividade física, como a dança, as lutas, né? As atividades de aventura, né? Então, nós temos uma série de atividades que permeiam junto com o esporte e que favorecem esse desenvolvimento. Um terceiro item é fazer com que a criança, né, ela tenha interesse em praticar atividade física regularmente, depois, na idade adulta, na terceira idade, até o final da sua vida. A gente sabe o quanto é importante o desenvolvimento, né, como a gente viu, principalmente citado aí pela Organização Mundial da Saúde, o quanto é importante como prevenção, né, de doenças e como melhoria de qualidade de vida. Então, esse item é extremamente importante. As crianças, elas têm que, após a idade escolar, elas têm que manter uma atividade física regular, mas por livre e espontânea vontade. Então, a gente tem que tornar as crianças autônomas para fazer atividade física e que gostem de praticar uma atividade física para que façam isso regularmente. Hoje a gente vê a grande quantidade de pessoas obesas no mundo inteiro e que vem aumentando e que isso leva a um risco muito maior de problemas cardíacos. Então, esse é um exemplo para isso que a gente quer que as crianças permaneçam fazendo atividade física e não façam atividade física exclusivamente nas aulas de educação física no período escolar. A ideia é fazer com que as crianças passem a gostar dessa atividade. A outra questão é que a criança ela se desenvolva de uma forma natural, que o movimento, o desenvolvimento motor dela seja natural. A gente não precisa imaginar que toda criança vá ter um desempenho de nível esportivo de alto rendimento. Todas as crianças, elas têm que desenvolver a sua forma natural de apresentação do movimento, né? E isso é extremamente importante, até vinculando com o terceiro item,
para que faça com que a criança tenha vontade de fazer atividade física. Quer dizer, aquela criança que não tem uma habilidade para que seja uma criança de alto desempenho, ela também tem que praticar atividade física regularmente, certo? Bom, então, dentro do programa, o que a gente apresenta no nosso programa? Tá? Então, ele é baseado em 2 pilares. Um deles são as próprias atividades práticas, que os professores orientam, tanto no contraturno quanto na grade curricular, né? A gente pode optar, né? E essas atividades são as atividades regulares, que são utilizadas nas unidades temáticas. Nas unidades temáticas, né? Que são as unidades temáticas? Os esportes, né? As modalidades esportivas, tanto coletivas, individuais, as lutas, né? A ginástica, né? Então, essas são as unidades temáticas. Agora, paralelo às atividades propostas pelo programa, então nós temos também o que a gente chama de atividades conceituais. Então, o que são essas atividades conceituais? São atividades paralelas que as crianças vão executar junto com o programa, que não necessariamente acontecem na escola ou dentro do programa escolar, mas que elas levam como atividades paralelas, tarefas para casa, ou mesmo tarefas em sala, que elas vão poder desenvolver tanto o conhecimento do esporte como modalidade esportiva, né, quanto alguns temas que a gente chama de temas transversais, que são os temas desenvolvidos então, através de saúde. Ele vai ter um conhecimento da relação do esporte com a saúde, com a ética, com empreendedorismo, cidadania, meio ambiente. Então, são uma série de temas que a gente desenvolve que dão suporte, né, para a atividade esportiva e física da criança. Tá certo? Então, esse é um grande ganho aí do programa. Então, como que é esse programa? Então, o programa é o seguinte: ele vai ser oferecido para o programa uma atividade, um programa de atividade para os 12 anos escolares, do 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Em cada ano, você tem toda a programação completa, de acordo com as características individuais da faixa etária. Tá? Então, o programa ele atende toda essa faixa escolar. Então, em relação a esse programa, o que vai ser oferecido principalmente nas fases iniciais do programa? O que a gente pode considerar aí como, principalmente, os primeiros anos do ensino fundamental, né? Principalmente Fundamental 1. Então, além da aquisição de desenvolvimento motor, de habilidade motora nesse período, a gente vai trabalhar bastante conceitos relativos à convivência e o desenvolvimento de atividades em grupo. Ou seja, a inter-relação entre as crianças. Tá? Então, esse é um foco bastante desenvolvido nessa faixa. Quando a gente passa para as faixas etárias maiores, então a gente vai entrando aí no segundo grupo, né, no Fundamental 2 e ensino médio. Então, as crianças passam a desenvolver mais as técnicas de movimento. Então, a gente começa a especializar um pouco mais as técnicas de movimento, e aí a gente começa a introduzir, principalmente através daquelas atividades mais conceituais, os temas de ética, de saúde, de meio ambiente e outros. Então, aí que entra essa relação. Então, esse é o grande ganho que esse programa ele pode obter. Em relação aos professores, né? Então, a gente sabe muito bem a dificuldade que a gente encontra hoje em dia nas escolas em relação ao tempo dedicado do professor em relação à elaboração de planejamento, de programação de aula. Então, o programa, o que ele auxilia principalmente os professores, primeiro que uma equipe já trabalhou nessa programação, né? Então, existe um trabalho aí já que foi ganho e que vai auxiliar e dar um suporte para os professores e coordenadores. Segundo é a questão do tempo do professor disponibilizado para a preparação de estratégias da aula em si. Né? Como eu vou trabalhar com a relação do meu aluno
no dia a dia, sem ter que me preocupar ou, teoricamente, ter um tempo maior gasto na programação e no planejamento geral. O planejamento geral já está oferecido. Tá? Então, a gente vai ver mais detalhadamente o programa, mas a ideia desse auxílio, quer dizer, os professores têm um ganho muito grande na possibilidade de planejar as aulas mais específicas, mais a atuação do dia a dia nas aulas. Em relação aos pais, né, hoje a gente sabe que, cada vez mais, os pais eles estão distantes do que acontece na escola, ou mesmo do que acontece com a criança. Né? E a ideia desse programa, principalmente com essas atividades mais paralelas, é exatamente proporcionar que os pais participem. Em várias atividades e várias tarefas, as crianças têm que fazer uma atividade relacionada ao que ela fez de atividade física na aula desenvolvida. Ela vai ter algumas tarefas de pesquisa, algumas tarefas de entrevista que estão relacionadas com o tema desenvolvido em aula, mas que ela vai conversar com os pais, com os familiares, e isso faz com que exista uma ponte maior de contato entre a criança e a família, e a escola e a família. Tá certo? Então, esse é um grande benefício do programa na atuação com os pais. Bom, então, quais são as unidades temáticas trabalhadas ao longo desses 12 anos na programação, né, nesse nosso programa? Então, a gente vai ter aí brincadeiras e jogos, né, que são principalmente aqueles jogos mais pré-desportivos, que a gente utiliza como ferramenta, bem interessante, para uma série de habilidades, desenvolver conceitos, né? A gente vai trabalhar com dança, a gente vai trabalhar com as modalidades esportivas individuais, as modalidades coletivas, as atividades esportivas regionais. Isso é um grande ganho, quer dizer, a gente tem a flexibilidade no programa de atuar com os esportes mais direcionados, que são mais praticados em determinadas regiões. As lutas, as ginásticas nas suas diversas expressões, né? E as atividades de aventura, né? Tanto as aventuras de natureza quanto as aventuras urbanas, né? Mas principalmente as atividades de aventura urbana. Tá? Bom, e como é que é apresentado esse programa? Né? Então, o programa ele oferece, eu vou dizer, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, ele oferece um conteúdo de uma programação detalhada ano a ano. O que a gente chama de são 60 módulos oferecidos em cada um dos anos, considerando também as características da criança para aquela faixa etária. Então, são 60 módulos que a gente chama. Esses módulos eles podem ser utilizados como uma forma de aula, integralmente. Eu vou explicar como funciona cada módulo. Mas a ideia é que você tenha aí em torno de 15 semanas em cada um dos semestres, sendo utilizados esses 60 módulos, que você pode compor e flexibilizar dentro da sua programação. Então, o que compõe cada um desses módulos? Né? Então, para cada um dos módulos, a gente vai oferecer as atividades que seriam desenvolvidas num planejamento de uma aula para aproximadamente 50 minutos. Esse planejamento ele teria uma aula, uma fase de aquecimento, uma fase de atividades e tarefas principais, e uma fase de volta à calma. Né? Então, todos os módulos eles compõem essas atividades. E, além das atividades propriamente ditas, ele apresenta os objetivos de cada uma e como vai ser trabalhado esse módulo ao longo da aula, ou de uma ou de duas aulas. E eles apresentam os objetivos conceituais, né, os objetivos procedimentais e os objetivos atitudinais de cada uma das aulas. Né? Então, isso é extremamente importante, principalmente porque aqui, quando a gente vai pensar em objetivos conceituais e objetivos atitudinais, é quando a gente faz aquele link com os temas transversais,
onde a gente vai falar sobre ética, onde a gente vai falar sobre saúde, onde a gente vai falar sobre qualidade de vida, né? E não exclusivamente visando os objetivos procedimentais, no qual a gente simplesmente foca na execução da atividade. Tá? Então, é exatamente essa a composição de cada um dos módulos. A gente entra de forma detalhada em cada um deles, né? E com que ferramentas que a gente vai trabalhar? Então, como que esses módulos vão ser apresentados? Né? Como essas atividades vão ser apresentadas? Como o programa vai ser entregue? Né? Então, a primeira coisa é o próprio material do professor. Então, os professores, eles recebem esse material num tablet, né? Onde dentro desse tablet ele tem módulo a módulo exatamente o que foi apresentado. Então, eu tenho os objetivos específicos da aula, quais são as atividades, como utilizar essas atividades, algumas dicas de alterações, de variações em cima das necessidades de cada uma das turmas, né? Quais são os materiais que vão ser utilizados, tá certo? O local que pode ser utilizado. Então, tudo isso a gente tem em cada um dos módulos, tá certo? Esse material, ele é emborcado num tablet, né, e entregue para a escola, para o professor. O outro material é o material do aluno. Esse material do aluno é um material paralelo ao material do professor, que compõe as atividades e as tarefas que o aluno deve realizar, digamos assim, extra classe, que pode ser junto com o professor, ou pode ser em casa, pode ser na própria escola, né? Onde ele vai, nesse material, a cada uma das aulas, dos 60 módulos que ele tem um módulo equivalente sendo apresentado nesse material do aluno, que é um caderno do aluno. Tá? E nesse caderno eu vou ter todas as tarefas realizadas, e essas tarefas vão ser acompanhadas pelo professor. Esse material do aluno, ele também está dentro do tablet do professor, já com as orientações, né, que a gente chama de gabarito, né? Então, as respostas possíveis, as orientações, eles estão também direcionados dentro do tablet do professor. Tá? E, além disso, nós temos o caderno da coordenação. O caderno da coordenação, ele é um caderno resumo da programação do ano, né, no qual isso facilita a escola e os professores, porque lá ele traz um resumo das atividades, um resumo do local e dos materiais que serão utilizados ao longo do ano para cada uma dessas atividades. Então, aqui eu tenho Então, nós temos aqui um exemplo do caderno do tablet do professor, né? Então, com todo o material que o professor vai utilizar. Para os 12 anos, a gente tem os cadernos do aluno, né? Do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio. Então, esse caderno ele tem todas as atividades que o aluno vai refazer. O caderno da coordenação, eu tenho também um caderno para cada ano. E nesse caderno eu tenho um resumo das atividades, um resumo do que é feito a cada módulo e mais os materiais que serão utilizados. Então, aqui eu tenho um exemplo aí de 2 módulos. Bom, o que eu tenho de diferencial no programa? Então, primeira coisa, ele usa o esporte como ferramenta, não só esporte como fim. Então, eu vou ter diversas modalidades sendo utilizadas, né? Eu não vou trabalhar com 2, 3 ou 4 modalidades exclusivas. Eu vou trabalhar com diversas modalidades. Eu vou trabalhar com uma diversidade e variabilidade motora, né? Eu não preciso... quando eu for pensar em atividades, eu vou pensar tanto em atividades olímpicas, quanto as atividades de dança, quanto as atividades de luta, e todas essas atividades elas estão incluídas no programa. Em relação ao gasto de atividade, desenvolver o gosto pela atividade, né? Então, a criança,
ao final desse programa, por ser um programa muito mais divertido, muito mais lúdico, muito mais variado, ele tende a gerar um gosto maior por fazer atividade física, que esse era um dos objetivos lá atrás que a gente tinha, né? A inclusão. Essas atividades que foram propostas, elas permitem uma série de variações que a gente pode trabalhar com pessoas com deficiências visuais, deficiências auditivas, motoras, né? Então, eu tenho essa possibilidade. Eu tenho uma programação detalhada da aula, né, fazendo com que os professores possam dedicar maior tempo possível ao planejamento das aulas. E o programa traz uma flexibilidade muito grande. Ou seja, eu tenho 60 módulos que poderiam ser 60 aulas naquele ano. Mas também, um módulo, dependendo como o professor quiser, ele pode ser dividido em 2 atividades, em 2 dias de aula. Ou eu posso incluir um módulo no mesmo esquema, com uma atividade que eu quero propor, que é uma atividade mais regional. Eu tenho toda essa flexibilidade. Tá certo? E aí, a gente promove toda a capacitação, tanto para o professor quanto para os coordenadores e para a escola, para a utilização desse material. Tá certo? Então, primeiramente agradeço a atenção de vocês, né, e a gente vai ficar aí à disposição para poder conversar mais um pouquinho. Bom, então, antes de a gente poder celebrar o convênio, enquanto a gente aguarda a presença do Pelé, vou passar a palavra para a nossa secretária estadual de Educação, Ana Seres. Secretária, prazer estar com você aqui. Quer chamar o Pelé? Pronto, para você já prestigia a fala da secretária. Passa aí. Fala. Depois eu cumprimento todo mundo. Isso, primeiro entra aqui. Nosso secretário municipal do esporte, filho do governador, Marcelo Richa. Se é do esporte, eu tenho muito o que falar contigo. Nossa secretária estadual de Educação, Ana Seres. Prazer. Obrigado. Emoção muito grande. Você escolhe a cadeira aí, Pelé. Eu sou na esquerda, normalmente. Então é a terceira lá. Boa tarde, boa tarde. Boa Ela quer te ajuda aqui? Tá aí. Ah, legal. Bom, Pelé, então eu vou passar a palavra para a nossa secretária estadual de Educação, para depois a gente poder celebrar o convênio com o secretário Marcelo Richa. Vale dizer aqui, eu ainda não disse, que o lançamento do programa Pelé, Projeto Esportivo Lúdico Educacional, é aqui em Curitiba. O primeiro do Brasil, por isso o Pelé está aqui, vai ser através do nosso secretário Marcelo Richa, do nosso prefeito Rafael Greca, para muito orgulho da nossa cidade. Secretária, a palavra é sua. Ao cumprimentar o nosso atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, eu quero registrar aqui a minha emoção de estar nessa mesa, compartilhando com você, e esse momento especial para Curitiba, para o nosso estado do Paraná. Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho, e quero cumprimentar também esse jovem dinâmico, Marcelo, que é o nosso secretário municipal de Esporte e Lazer de Curitiba. Cumprimentar esse jovem Gomide, que já tem uma trajetória no esporte, na política. Parabenizar ao Fernando pela explanação. E ao ouvi-lo, Fernando, eu questionei ao Gomide, esse moço é professor? Aí o Gomide disse sim. Eu falei, ele conhece muito bem a escola. Você explanou muito bem o programa, e é um programa que contempla todas as necessidades que a escola precisa. Quero cumprimentar as prefeitas, prefeitos, demais autoridades, senhoras e senhores. O Estado do Paraná tem hoje 2.000
1.100.000 unidades escolares, mais de 1.100.000 alunos. E nós temos aulas especializadas de treinamento esportivo em praticamente todas as nossas unidades escolares. E o esporte, as aulas preparatórias no treinamento esportivo, elas contemplam tudo que o Fernando realmente colocou na sua explanação. As unidades escolares são realmente celeiros para a descoberta e revelação de talentos. Mas, acima disso, é a formação integral das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. É a qualidade de vida, é o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo. E o programa Pelé, que é o Programa Esportivo Lúdico Escolar, contempla todas as dimensões necessárias para o desenvolvimento social e cognitivo de nossas crianças. Então, parabéns por esse programa. Parabéns, Marcelo, por aderir a esse programa aqui no estado do Paraná. E no nosso estado, Rei Pelé, as nossas unidades escolares funcionam da seguinte maneira. A primeira fase do fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, e a educação infantil, é no município. A segunda fase, que vai do 6º ao 9º, e o ensino médio, é nossa, do estado. Então, em nome do nosso governador Beto Richa, que prima muito pelo regime de colaboração, estado e município, o que ocorre nos nossos municípios, nós queremos que aconteça no estado. Porque as crianças que saem do 5º ano, no 6º ano, serão nossas na rede estadual. Então, em nome do nosso governador, do secretário de Esporte, Douglas Fabrício, e em meu nome, como secretária de Educação, que primo pelo desenvolvimento e a grande qualidade de ensino que nós precisamos para as nossas crianças, jovens, eu lhe peço para que o programa se estenda também à rede estadual. Que nós possamos contemplar também os nossos alunos da rede estadual. Parabenizo pela iniciativa, cumprimento o Instituto, que daqui a pouco o Marcelo irá assinar o convênio, implantando, de fato, esse programa no município de Curitiba, e quem sabe, no futuro próximo, possamos implantar também no estado do Paraná como um todo. Muito obrigada por estar aqui, Marcelo, obrigada pelo convite. É uma emoção muito grande estar numa mesa com o nosso grande atleta, com renome mundial. Então, para mim, a emoção é enorme. E obrigada, Gomide, também. E, novamente, parabéns, Fernando, pela bela explanação e pela formatação desse programa que está compreendido nas razões maiores da nossa escola. Realmente, ele é um programa feito e voltado para alunos, pais, professores, direção, e certamente é um programa que fará diferença social e educacional em todos os municípios onde ele for implantado. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Eu quero, então, em meu nome, em nome do André Fischer, em nome do Elcio Kronberg, cumprimentar o secretário Marcelo Richa por ter implementado, na tarde de hoje, através da formalização desse termo, o primeiro projeto Pelé de todo o Brasil. Certamente, a partir dessa iniciativa, isso vai repicar em todas as unidades da federação, em várias cidades importantes, mas a gente está tendo a honra, aqui na nossa cidade, de lançar o projeto, de ter a presença do Pelé. Parabéns, a palavra é sua. Obrigado, Gomide. Meu boa tarde a todos. Quero, inicialmente, com muita alegria, com muita honra, cumprimentar esse que é, sem dúvida nenhuma, um dos atletas do século, mas, além disso, um grande herói para muita gente, uma grande inspiração, um exemplo, não só para nós mais adultos, mas, sem dúvida nenhuma, até hoje, muito fresco na memória das nossas crianças, um exemplo a ser seguido, num espelho a ser buscado para tantos jovens e tantas crianças, não só no aspecto esportivo, mas, ao mesmo tempo, na formação do caráter, porque sempre foi um atleta exemplo de superação,
um atleta exemplo de boas práticas, um atleta exemplo no que diz respeito a conceitos morais e éticos. É uma honra muito grande, Pelé, estar aqui ao seu lado hoje, estar aqui oportunizando às crianças da cidade de Curitiba um projeto que leva a sua chancela, que divide da sua credibilidade, de todas as conquistas, de todas as alegrias que você trouxe para o nosso país e das sementes que você plantou na condição de um mundo melhor que buscamos ao trabalhar com jovens e ao trabalhar com as crianças. Quero cumprimentar o Gomide, que foi um dos idealizadores desse grande projeto, que me trouxe a oportunidade de apresentar para toda a cidade de Curitiba essa grande iniciativa. Quero cumprimentar a querida e competentíssima secretária Ana Seres, cumprimentar da mesma forma prefeitos que aqui estão, vejo Marco Barranco de Guaporema, que veio lá do noroeste do estado, vejo Júnior Benato, de Inácio Martins, do centro-sul do nosso Paraná, prefeitos como Bill Zanetti, que aqui está, Marcelo Pupi, representando a nossa região metropolitana, Campina Grande do Sul e Campo Largo, demais prefeitos nossos do estado do Paraná, prefeitos de Santa Catarina, gestores do esporte, secretários do esporte que aqui estão. Gomide também representa Curitiba Futebol Clube, lá ao fundo está o Mauro Rosman, representando também o Clube Atlético Paranaense. Enfim, um cumprimento especial a todos e cada um de vocês que dividem esse momento tão importante para a nossa cidade de Curitiba. Sob a liderança do nosso prefeito Rafael Greca, nós temos investido e desenvolvido um grande trabalho frente ao contraturno escolar das nossas crianças. Hoje, com o programa Escola Mais Esporte igual a 10, nós estamos atendendo mais de 20 mil crianças da rede municipal de ensino e ofertando 25 modalidades esportivas diferentes. Um projeto numa formatação bastante diferenciada, onde nós contamos com a parceria de federações, de clubes sociais, de clubes esportivos que aqui estão, tanto o Atlético quanto o Curitiba, cedem ingressos para todos os jogos do Brasileirão, para que as nossas crianças possam ter essa primeira impressão junto ao estádio, poder tietar os seus atletas, poder tietar aqueles que são os seus ídolos, em um grande cenário esportivo, com atletas, com clubes, com federações, tentando oportunizar para as nossas crianças um sistema de contraturno escolar que funcione de forma efetiva no combate à drogadição, ao assédio do tráfico de drogas, ao assédio às outras mazelas ligadas à violência na nossa cidade, em todo o estado do Paraná e no Brasil. Um programa de contraturno que permita influenciar a qualidade de vida das nossas crianças, combatendo a obesidade infantil, outras doenças que são decorrentes da falta da prática esportiva e, é claro, tentando também, nesse grande cenário, oportunizar o crescimento individual de cada um desses potenciais atletas com olhares muito atentos, muito técnicos com relação à oportunização de equipes de alto rendimento, equipes de base, equipes de acesso na cidade de Curitiba. E essa iniciativa, hoje aqui ao lado do Pelé, ao lado do Gomide, ao lado do Elcio e de todo o Instituto que nos oportuniza esse grande momento, eu tenho certeza que vem a engrandecer todo esse programa e todo esse projeto. Num formato moderno, corajoso, que garante não só a capacitação dos nossos professores, uma metodologia acessível, fácil de se entender, mas bastante complexa no que diz respeito aos resultados que serão alcançados a partir desse programa. Um projeto que visa também a integração entre aluno, professor e a família. Isso, sem dúvida nenhuma, é o seio das grandes políticas públicas que são desenvolvidas, a retomada da importância do Instituto da Família no desenvolvimento de uma sociedade. E, é claro, com esse olhar também atencioso para as novas gerações, para a oportunidade de detectar novos talentos. É um projeto que, apesar da liderança do Pelé ser reconhecida no futebol, e ele, é claro, com certeza o maior esportista brasileiro, mas é um projeto que visa contemplar diversas modalidades esportivas diferentes. Então, Pelé, olha, só tenho a te agradecer por você trazer para a cidade de Curitiba mais uma grande alegria, por você oportunizar às jovens a esperança da construção de um futuro melhor. E eu tenho certeza que, mais uma vez, a sua credibilidade, a sua liderança e os seus princípios estão, de novo, servindo para que nós possamos construir uma sociedade cada vez mais justa, mais humana e mais igualitária. O esporte tem, sem dúvida nenhuma, esse efeito transformador. E nós estamos unindo esforços com pessoas de bem, buscando esses objetivos comuns entre todos nós e resultados que vão transformar, sem dúvida nenhuma, toda uma sociedade e todo o nosso país. Que Deus abençoe esse projeto, Pelé, que Deus abençoe, continue abençoando toda a sua vida, e eu tenho a agradecer muito
tudo que você tem feito por nós e pelo esporte. Um abraço a todos e muito obrigado. Vamos assinar, daí ele fala. Bom, então nós vamos agora assinar o primeiro termo de cooperação técnica do Projeto Pelé com um ente público no nosso país. Então, secretário Marcelo Richa, eu só vou... Caneta? Aqui, nos salvou, obrigado. Então, assinando pela primeira vez com o Projeto Pelé, o município de Curitiba, através do secretário Marcelo Richa. Uma salva de palmas. Pelo Instituto Paranaense de Ensino, o Elcio Kronberg. Pelé, deixa ele assinar aqui primeiro. Aí, o Elcio. Vai lá, Elcio. Uma salva de palmas para o Elcio. Parabéns. E agora, a grande assinatura do nosso rei, do maior brasileiro de todos os tempos, Edson Arantes dos Nascimentos. Desculpa a brincadeira, mas se eu botar Edson Arantes dos Nascimentos, ninguém vai saber. Põe Pelé? Pode pôr Pelé. Pode pôr Pelé? É Pelé que vale. Está concretizado o Projeto Pelé na cidade de Curitiba. Vamos. Espera um pouquinho. Aperta a mão aqui. Denso. E a secretária Ana Séries assina como testemunha. E pelo pronunciamento dela, em muito pouco tempo, nós vamos estar assinando também esse mesmo termo com a Secretaria de Estado de Educação. Secretária, uma honra. Tá bom. Antes ainda do pronunciamento do Pelé, o diretor do Instituto, Elcio Kronberg, com a palavra. Obrigado a todos pela participação. Nós somos do Instituto Pan-Americano de Ensino e Treinamento. Nosso objetivo é proporcionar, através do esporte educacional, essa participação de inclusão das crianças das faixas etárias do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Tenho certeza que essa parceria da nossa associação sem fins lucrativos vai proporcionar às crianças, inicialmente de Curitiba, e, quiçá, às crianças paranaenses, a oportunidade de melhor desenvolvimento para a criação da cidadania através da roupagem do esporte, que é esse o conceito principal do Programa Esportivo Lúdico Educacional, do Pelé, um projeto de concepção do nosso querido Edson Arantes do Nascimento, professor Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado. Então, para o nosso orgulho, sem maiores delongas, a palavra com o nosso querido rei espetacular, Pelé. Muito obrigado, muito obrigado. Fica conosco aqui, fica atleta. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os recados e mensagens que eu recebi dos meus amigos aqui do Paraná, desejando uma melhora das minhas 2 cirurgias, que vocês já devem saber. Mas, antes de mais nada, eu quero que Deus proteja todas essas pessoas também que estavam orando por mim. E eu, graças a Deus, estou aqui. Estou de chuteira nova, mas eu logo deixo essa chuteira aqui para estar aqui. Então, eu queria agradecer. E agradecer a Deus também por me dar a oportunidade de estar aqui presente, estar com saúde. E quando eu estava cochichando aqui do meu lado, enquanto o Marcelo estava falando, pode ser que vocês tenham pensado alguma coisa, né, de mal, mas não tem nada de mal, não. O que
que eu estava falando para o Marcelo, e agora vou falar para vocês, é que no 1000º gol, vocês se lembram bem, que nós fizemos aquela campanha e eu, né, fiz o pedido para que a gente tomasse conta das crianças brasileiras, porque o Brasil, né, estava atravessando um problema mais ou menos como o atual, estava quase entrando na UTI, agora entrou na UTI, mas naquela época não tinha entrado ainda, que a gente devia cuidar das crianças brasileiras, dar educação para as crianças brasileiras. E eu estava brincando aqui, falando assim, que ele ouviu, como que ele pode ter escutado isso se ele não era nem nascido ainda? É verdade. Muito verdade. Não era nem nascido. Então, eu agradeço a Deus de poder estar aqui nessa luta com você, porque a gente sempre está falando nas futuras crianças, no futuro do nosso Brasil, e eu estava dizendo aqui, porque nessa época você não era nem nascido, como que você escutou? Eu espero que Deus te proteja, te dê força, porque estamos nessa luta, e você está fazendo um trabalho num momento muito difícil do nosso país. Eu acho que todos nós precisamos dar as mãos, principalmente os educadores que estão aqui, as pessoas, as autoridades que estão aqui, e principalmente os educadores, os professores, porque a gente tem que tirar esse Brasil da UTI. Então, mesmo estando com 2 cirurgias, que vocês sabem, não preciso repetir, né, eu fiz questão de estar aqui. Agradeço ao Dr. Nilson Santos, a Mara, que são meus parceiros, né, e hoje eu fico feliz porque é mais uma criança que ouviu eu pedir para cuidar das crianças. Então, a culpa é sua daqui para frente. E, se Deus quiser, unidos, nós vamos tirar o Brasil dessa situação. Então, agradeço a Deus, desejo saúde a todos e vamos trabalhar junto para que a gente melhore o nosso país. E é através das crianças que a gente pode fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Pelé. Então, a gente vai passar, tal como a gente combinou, para que a imprensa possa fazer essa coletiva de imprensa, aproveitando a mesa. A Aline, que está aqui à frente, está com o microfone em mãos. Aline, e aí você coordena aqui, se quiser, eu já te dou esse microfone aqui para você comandar os trabalhos. Vai precisar de outro aqui daí para poder ver as respostas. Coloca lá na mesa. Posso começar? Se apresenta daí, fala o nome, o veículo. Só ia pedir que você já sabe, por óbvio, se identificar e falar o veículo. Pelé, aqui. Daniel Malucelli, da Gazeta do Povo. Tudo bom? Pelé, queria te perguntar o seguinte, sobre o Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que você está acompanhando. O Corinthians está com uma mão na taça no Campeonato Brasileiro, Pelé? Você sabe que eu cheguei de viagem ontem, nem sei. Mas, não, agora respondendo a sua pergunta séria, eu realmente estou até gostando, estou admirando, porque é realmente um time que está muito certinho, um time que está muito bem. E o meu Santos também está aí perto. Está certo que a diferença de pontos é grande, mas vocês estão vendo que o Santos, sem grandes gastos, com grandes estrelas, o Santos está ali pertinho, está em segundo, né? Está junto com o Grêmio. E vai ser. Mas eu acho que é realmente um time, né, que provavelmente, se não acontecer as grandes surpresas que nós temos no futebol, porque o futebol é uma caixa de surpresa, como todo mundo fala, né, o Corinthians é o time começando o segundo turno agora. Mas você sabe que o futebol sempre pode ter surpresa, né? O Santos está ali também, em segundo, mas eu acho que essa fase do Corinthians é uma das melhores fases. E, aproveitando a oportunidade, eu estava brincando com o meu secretário, que você conhece, o diretor, meu Pepito, ele é corintiano. E ele está com aquele cabelão branco lá, porque o Santos
Santos 20 anos ganhando o Corinthians, e ele comigo. Agora ele falou assim, agora quem vai ficar de cabelo branco é você, porque nós vamos ser campeões. Eu falei assim, mas o Santos está lá ainda. Mas eu quero parabenizar, porque o Corinthians está realmente jogando um grande futebol. Mas futebol sempre tem surpresa, né? Vamos esperar acabar o campeonato. Pelé, boa tarde. Daniel Piva, da Rádio Transamérica de Curitiba. Nos últimos dias aí, o Brasil, o mundo ficou impressionado com os valores envolvendo a negociação do Neymar para o Paris Saint-Germain, 222 milhões de euros. Gostaria primeiro que você falasse a respeito dessa negociação, se acha que é uma boa para o Neymar e para o Paris Saint-Germain, e também se você imagina quanto que esses clubes pagariam por você se você jogasse hoje em dia. Não, na realidade, nós estamos em outra época, claro, né? Eu não quis sair do Brasil, eu tive várias propostas, vocês estão cansados de saber, né? Várias propostas na época, Real Madrid, do Milan, né? Do Manchester United, mas eu estava bem no Brasil, eu não quis sair, fiz toda a minha carreira aqui. Só saí depois que eu fui para os Estados Unidos, que era uma promoção do futebol nos Estados Unidos, o Kinsley esteve aqui na época, né? O Kennedy pediu para que eu fosse promover o futebol lá nos Estados Unidos, então eu só saí por isso, né? Mas, realmente, o Neymar, eu acho que hoje ele e o Messi são as duas maiores figuras do futebol mundial, e merece, né? E agora o pai dele, como de vez em quando está em Santos, sabe que o Neymar é cria nossa, né? Foi treinado, estava no juvenil, quando o Edinho era treinador do juvenil, e eu falei com o pai dele, falei, bom, agora aquela graninha que você me deve, vê se me paga, né? Porque agora já dá. Pelé, aqui, ó, Bruno da TV Band. A gente tem algumas competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E muitos times estão entrando com time reserva. É o caso aí dos que estão já na fase final. Você é a favor disso mesmo? Tem que priorizar uma competição? Hoje os atletas não estão aguentando essa sequência de calendários dos jogos durante um período do ano. Eu queria saber da sua opinião, Pelé. Aliás, eu estava conversando antes de vir para cá justamente isso. Quando a gente fala, está entrando com time reserva, não existe time reserva. O time que é o time que disputa para ganhar o campeonato, ele tem que ter 30 jogadores no mesmo nível, 30 jogadores que têm condições de, quando for preciso, jogar, né? Eu até brinquei, falei, pô, você se lembra no nosso tempo? Eu me machuquei na Copa de 62 e o Amarildo entrou e o Brasil foi campeão do mundo. Né? Eu joguei 3 Copas. Então, essa coisa, tem que esquecer essa coisa de entrar com o time reserva. Eu acho que essa preocupação de alguns dos jogadores da mesma posição, que tem o mesmo nível, né, de futebol, pode ser descansado e entrar outro. Por isso, uma equipe de futebol tem 22 jogadores, que é para ter os reservas quando precisar. Então, a gente precisa parar com esse negócio de estar entrando com os reservas. Não são reservas, não, são os titulares. E outra coisa que eu falei, às vezes esses que eles falam que é reserva, ganham muito mais do que estão jogando. O salário muito maior. Então, eu acho que essa preocupação de, se puder descansar, é válida, sim. Pelé, aqui, Joyce da Rádio CBN. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acabou de falar sobre a questão daquela campanha dos 1000 gols, do país estar à beira de uma UTI, e que agora está. Então, eu gostaria de comentar um pouco da sua visão sobre a situação no país, emendando com o projeto. De que forma o projeto, num cenário como esse, pode fazer diferença, em quanto tempo, pensando a longo prazo? Gostaria que você comentasse um pouco, por favor. Esse momento é um momento importante e muito bom para que isso acontecesse, porque naquela época da Mulher do Gol, que eu falei para cuidar das crianças, nós não tivemos esse número de prefeitos e autoridades no projeto, e hoje nós temos. Então, a maneira de sair é justamente o que está sendo feito aqui. E nós acreditamos nos prefeitos que estão aqui, porque é essa união que precisa para sair desse problema, para tirar o Brasil da UTI. Pelé, Erivelto Oliveira, do canal Brasil de Cor. Eu queria que você comentasse qual é a importância que o Pelé tem para o Brasil
E também falasse um pouquinho desse programa que você lá, quando fez o 1000º gol, falou da importância do Brasil, dar importância para as crianças. Bom, a importância do Pelé para o Brasil, eu acho que o fato dele ser brasileiro já é uma grande coisa. Agora, a sua pergunta me fez lembrar de uma coisa. Nós estamos falando daqui a pouco tem a Copa do Mundo, né, na Rússia, e a seleção brasileira está se preparando. Eu até estava brincando, falei, pô, o Brasil já se classificou para a Copa de Moscou, né, porque já estamos classificados com todos os programas. Mas, quando nós fomos jogar a Copa de 58, na preparação, quando nós estávamos preparando na Suécia, treinando, o pessoal não sabia direito onde era o Brasil. E um repórter veio conversar comigo, eu tinha 17 anos, né? 17 anos, não tinha completado 18 na Copa, vocês não eram nem nascidos ainda. E um repórter veio e pediu para o tradutor vir, porque eu não falava inglês, não entendia sueco na época. Aí veio falar assim, Pelé, como está, em inglês, para o intérprete dizer, Pelé, como está Buenos Aires, Brasil, Buenos Aires? Eu fiquei com tanta raiva do cara, fiquei tão bloqueado, falei, eu falei, vem cá, que Buenos Aires, Brasil, que Buenos Aires é São Paulo, Rio, que Buenos Aires é Argentina. Os caras não sabiam o que era Brasil, na Copa de 58. E o fato do Brasil ser campeão em 58, que foi a minha primeira Copa que eu estava lá, fez com que o Brasil se tornasse isso que você está vendo hoje, mais conhecido no mundo todo. Mas eu passei por isso, que muita gente sabe disso, mas eu sempre que posso citar. Pô, uma Copa do Mundo, o Brasil, que podia ser campeão do mundo, foi lá e o cara não sabia onde era o Brasil, um repórter na Europa. Pô, eu falei assim, cara, eu não falava inglês, mas eu fiquei bravo com o cara. Falei, pô, o Brasil, cara, ninguém sabia onde era o Brasil. Quer dizer, você vê a importância do futebol e o que o Brasil hoje, né, tem de conhecimento no mundo todo por causa disso. E eu agradeço a Deus de ter feito parte disso. Esse projeto, eu estava brincando na primeira pergunta, foi justamente o que eu estou falando. Eu não sei como que ele ficou sabendo dessa ideia, desse apoio, depois de tanto tempo. Você não era nem nascido quando no 1000º gol eu falei para todo mundo sabe, você não sabe ficar falando. Mas eu acho que é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisávamos. E outra coisa que é bom a gente também saber, isso é para o resto da vida, não é só para esse projeto. Os outros garotos que estão vindo, os outros brasileiros que estão vindo, vão ter que ter esse apoio, esse exemplo, para dar continuidade a isso aqui. Então, é importantíssimo. Por isso que eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez nesse momento. Pelé, aqui, Luciano, da RPC aqui de Curitiba. O projeto, lógico, que é oportunizar as crianças uma oportunidade de fazer uma prática esportiva saudável no contraturno escolar, mas você pensa em algum momento que ele possa, de repente, revelar alguns talentos esportivos, assim, tal. Eu cito como exemplo aqui o projeto que o Bernardinho tem aqui na cidade faz 10 anos já, mais de 10 anos. Uma das crias do projeto é a levantadora da seleção brasileira, a Roberta, que foi campeã do Grand Prix agora. Assim. Você pensa em algum momento assim, que isso pode, de repente, revelar um novo craque aí de qualquer esporte assim, para o Brasil? Não, claro, a gente pensa isso. Né? Se eu pudesse ter influência nisso e força para isso, é claro que os próximos jovens e as próximas estrelas seriam meu filho, né? Meu filho Jorge. Mas está na mão de Deus. Mas é claro que todos os trabalhos de base têm que criar. E nós, brasileiros, nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós temos, né, expoentes aí mundiais em quase todas as modalidades de esporte. Não é só no futebol. O futebol é mais, é claro, expressivo. Mas em quase todas as modalidades de esporte nós temos CD. Agora, a própria natação mesmo, já expôs o Brasil como campeão.
Então, é esse trabalho que esse pessoal que está aqui tem que continuar e nós continuamos a ajudar fazendo. É isso aí. Pelé, eu queria fazer um pedido. Você comentou há pouco do milésimo gol, da campanha e tudo mais. É um pedido e um desafio. Canta para nós aquele clássico do ABC. Realmente é um desafio. Não, tá ligado. Se apresenta, tá? Não, mas... Não, eu estou sem violão e eu só cantava para as crianças. Não tem nenhuma criança aqui. Não, mas realmente o tema da nossa conversa era justamente isso, né? Para os mais jovens aqui, ele pediu, o desafio pensou que eu ia esquecer, né? Mas eu vou dar só a primeira mensagem, é o seguinte: ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Outra vez. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Viva o nosso Brasil! Boa tarde, Pelé. Boa tarde, Pelé. Meu nome é Júlio César, eu falo pelo Paraná Portal e também pelo Jornal Estado de São Paulo. Pelé, anteontem, né, nós tivemos mais um caso aí de injúria racial, né, de um torcedor do Botafogo contra os familiares do Vinícius Júnior. Ou seja, agora, até por conta das redes sociais, essas manifestações estão ficando cada vez mais visíveis. Você acredita assim, que o que se pode fazer para intensificar, né, além do trabalho de conscientização, esse trabalho com a molecada mesmo, mas o que se pode para intensificar, né, o combate à discriminação nos dias atuais? Bom, o que pode fazer realmente que tem acontecido agora, porque como o meio de comunicação agora é mais extenso do que antigamente, quando acontecia um caso desse, pouca gente ficava sabendo, né? Mas já melhorou muito, você já viu que já melhorou muito, e não é só na parte racial que a gente tem que nos preocupar, tem que preocupar com a parte também de base, de educação, porque eu acho que a escola também melhora muito isso, e o que tem que ser feito é justamente isso, porque eu sempre brinco, para Deus somos todos iguais, né? Não discrimina, mas é evidente que não somos todos iguais. O que tem que se fazer é continuar, geralmente, coibindo esses abusos. É isso que precisa fazer. Pelé, quebrando um pouco o protocolo da imprensa, sou prefeito do município de Inácio Martins, o município mais alto do Paraná. Talvez dentro do IDH, um dos mais pobres do estado. E eu aprendi que para cada R$1 que a gente aplica na área esportiva, no esporte, a gente economiza 3 na saúde. Então, um programa desse vem de encontro a tudo que os municípios precisam. Mas você é o nosso maior símbolo e o Brasil é o país do futebol. E, graças a Deus, o Pelé é brasileiro. Você acha que com essa equipe, com o Tite hoje, e a equipe que nós temos, e eu no caminhar, nós temos condição de ser campeões, mais uma vez campeão do mundo? Quando você começou na educação da criança, eu pensei que você ia perguntar da saúde da criança, mas isso é mais fácil de responder. Não, eu tenho certeza que o Tite está pondo o Brasil no caminho certo. Nós tivemos essa grande surpresa e o imprevisto, porque ninguém esperava que o Brasil perdesse a Copa do Mundo na nossa casa. Mas
para os mais jovens, eu quero lembrar, é triste, mas tem que lembrar. O Brasil ganhou as 5 Copas e ninguém se lembra que as 2 Copas que nós perdemos foi no Brasil. Muitos não eram nascidos, porque em 50 foi quando eu vi meu pai chorando, e eu era garoto, morava em Bauru, meu pai jogava no BAC, no Bauru Atlético Clube, e os amigos estavam chorando. Eu falei, pô, pai, por que está todo mundo chorando? Porque aquela época, a época que macho, né, homem não chora, meu pai dizia, o garoto está chorando, você não, homem não chora, para, o que aconteceu? Homem não chora. Aí eu vi todos os jogadores que estavam vendo o jogo, ouvindo, porque não tinha televisão, era rádio. Eu falei, pai, por que está todo mundo chorando? Ele falou, filho, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Aí falei, pô, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. E eu não sabia o que fazer, eu falei, caramba, tinha um menino que era filho do Titinho, que jogava conosco no Baquinho e tal, Paulinho, eu me lembro, Paulinho estava junto, que era o garoto. Aí eu peguei e falei, Paulinho, um dia nós vamos ganhar a Copa do Mundo do pai da gente. Tinha 7 para 8 anos, eu falei isso. Aí eu falei, pô, foi as 2 Copas do Brasil, a de 50 e agora a de 70. Felizmente, meu filho estava comigo vendo, né? Mas ele não chorou, mas ele já, sei lá, já foi brincar. Mas para você ver como são as coisas da vida. O Brasil ganhou todas as Copas, que foi campeão, foi fora do Brasil. Então, eu espero que agora, com o Tite, eu acho que o time está no caminho certo, o time é bom, é um time de bons jogadores. Os melhores jogadores da Europa, você vê, são brasileiros, o que precisa é ter um pouco mais de tempo de treinar. Eu confio, estou feliz com o Tite. Pelé. Daniel, da Gazeta do Povo. Faz questão de um mês que uma revista da Inglaterra, 442, colocou o Maradona e o Messi acima de você na lista dos melhores jogadores da história. Eu queria te perguntar, o que você tem a dizer àqueles que pensam que Messi, Maradona ou qualquer outro jogador jogou mais bola que você? Eu concordo com eles. Não, porque eles não entendem nada de futebol, então... eles não entendem nada de futebol, então... Agora, falando sério, quando fazem essa pergunta na Europa, eu sempre brinco, né? Falo assim, não, realmente, eles foram só que tem uma coisa, né? Eles não fizeram mais de 1000 gols, aí falaram, pô, eles jogam bem, mas eles não cabeçavam melhor que o Pelé, porque o Pelé fazia muito gol. Eles jogam bem, mas eles não ganharam 3 Copas do Mundo. Eles jogam bem, mas eles não chutam bem com a direita e com a esquerda. O Messi só com a esquerda, o Maradona só com a esquerda. Não, mas eles são melhores que o Pelé. Então, gente, podemos encerrar? Então, para poder organizar, o que eu queria propor é que a gente fizesse aqui ao lado, ele vai ajudar a organizar uma fila, e que aí as pessoas viessem aqui para pegar uma assinatura do Pelé, bater uma foto. A única coisa que eu queria pedir era o seguinte, normalmente quando vem a pessoa, ela quer contar uma história e quer bater 1, 2, 3 fotos, aí prejudica os demais. Então, eu queria que nessa passagem aqui com o Pelé, a pessoa pegasse a assinatura da camisa, ou batesse uma selfie, que seja, mas fizesse isso com bastante rapidez, para que uma assinatura por pessoa ou uma foto por pessoa. E aí a gente vai ficar implicando aqui para que a gente possa dar dinâmica, né? Porque senão o Pelé fica aqui além do tempo que ele tinha programado. Então, quem ajuda a organizar aqui, Elcio? Aline, você ajuda aqui? Quem ajuda? Então vamos lá. À medida que vocês